Oi, gente! Estamos na nossa última aula no livro de Gênesis. Estamos terminando esse livro. Tem sido muito legal estudar e ver essas histórias, ser encorajado com a palavra de Deus. Hoje nós vamos terminar a história de José. Vamos ver as últimas palavras aqui de Jacó abençoando seus filhos. Vamos ver o que a passagem fala, começando em capítulo 48 hoje. E aqui a gente já viu José salvou seu povo, sua família, trouxe para o Egito. Eles ficaram os últimos anos da fome em Egito. 70 pessoas da família foram e ficaram com ele. Agora Jacó está com ele, os irmãos estão com ele. Jacó ainda está vivendo aqui em capítulo 48 e ele vai abençoar os filhos agora. Então aqui em capítulo 8 ou 48, Jacó está ficando doente. Ele sabe que a vida dele está quase acabando, ele não tem muito tempo. Então ele chama José e ele fala para ele que Deus vai continuar abençoando ele, e ele fala para ele pegar os dois filhos dele, Manassés e Efraim, e ele fala que ele vai abençoar esses dois. Jacó já tem 12 filhos, ele tem 12 filhos, mas ele quer mais dois. Então, a parte do José vai ser dividido entre esses dois irmãos. Eles vão ser filhos de Jacó como os outros filhos. Ele fala em versículo 5 que eles vão ser como Ruben e Simeão. Vão receber herança igual a todos os filhos. E Jacó quer mostrar esse respeito. Ele ama José mais do que os outros filhos. E aqui, mais uma vez, a gente pode ver isso na vida de Jacó. Ele gosta de abençoar José. Já foi ruim para ele, mas ele continua fazendo. Então ele fala para trazer os dois meninos que ele quer abençoar. E ele vai abençoar os dois, mas ele coloca a mão esquerda na cabeça do mais velho e a mão direita no mais novo, que não é da cultura, né? Geralmente é o mais velho que vai receber a parte principal da bênção e o mais novo a parte menor. Aqui Jacó vai fazer ao contrário, como foi para ele, né? Ele também foi abençoado sendo o mais novo. Ele vai fazer igual com os filhos de José. O José não gostou, ele fala, não, você está errado aqui, você não pode fazer assim. Mas no versículo 19 ele fala, não, é isso mesmo que eu quero fazer, eu quero abençoar o mais velho, o mais novo. Então ele abençoou os dois, e depois no versículo 21, Israel fala com José que ele está pronto para morrer, está acabando os dias dele, e ele fala uma coisa bem importante aqui no final. Ele fala, e vocês... A seguir Israel disse a José, estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então ele fala, meu tempo está acabando, eu vou morrer. Mas ele fala uma coisa muito importante para o José aqui. José é quem trouxe eles para o Egito. Eles estão em Egito por causa de José, estão sendo abençoados por causa de José. Mas Jacó fala para ele, você não pode estar satisfeito aqui. Egito não é sua casa, você precisa voltar para a terra prometida. Ele sabe que ele está morrendo e Deus tinha falado para ele, pode ir lá, não tem problema, pode ir para o Egito, você pode morrer lá. Mas Israel é Jacó, né? Ele fala para o José, você tem que me levar de volta, vocês têm que voltar, fique com o coração na terra prometida. Agora em capítulo 49, ele chama todos os filhos, agora não só os dois filhos de José, mas ele chama todos os filhos e ele vai abençoar todos eles. Nós não vamos ver tudo aqui, mas eu quero ver só algumas coisas que acontecem aqui na bênção de Jacó.
O primeiro filho que ele vai abençoar é Ruben, o mais velho. Ele fala: Ruben, você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Mas ele sabe que ele não é o filho que vai trazer o Messias, não é a linhagem dele, não é da linhagem dele que vem os reis. Então ele é o primogênito, mas ele também fez algumas coisas erradas. Ele fala: turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito o desonrou. Então ele lembra do que o Ruben tinha feito com sua esposa, e ele fala: por causa disso você não vai receber essa bênção, essa herança de ser o primeiro. Então ele perdeu por causa do que ele tinha feito, por causa do pecado dele. Versículo 5, ele fala sobre Simeão e Levi, ele coloca os dois juntos, os dois fizeram algumas coisas juntas também. Eles são o segundo e terceiro, né, na ordem de nascimento. E ele fala: suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Ele fala sobre quando eles atacaram aquela cidade toda por causa da sua irmã Diná. Lembra que eles falaram para fazer circuncisão e depois foram e mataram todos os homens da cidade. Ele está falando aqui que por causa dessa ira que eles têm no coração, porque eles fizeram isso na carne e mataram pessoas, eles também não vão ter essa herança de primeiro filho. Então ele colocou os dois aqui, falou para os dois que eles não vão receber, então agora vai para o quarto filho, Judá. Os primeiros três perderam esse direito. Versículo 8, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os seus filhos e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar à pressa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Aqui é importante, versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Aqui ele está falando sobre o Messias. Então, Judá é a linhagem que vai ter os reis, e através da linhagem, na linhagem de Judá, vem o Messias, o Cristo. Então aqui, Jacó está abençoando todos os filhos, e ele já deu essa profecia sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, que vem para salvar as pessoas, e não só a nação de Israel, mas o mundo inteiro. Então, aqui a gente pode ver que Judá foi o que recebeu essa herança o direito de primeiro filho. Ele vai ser o filho que vai ser abençoado dessa forma de trazer o Messias. Ele é filho de Lia, que a gente já tinha falado antes, e é na linhagem dela que vai nascer Jesus. Então, depois ele fala sobre todos os outros filhos, ele fala algumas coisas interessantes. A gente não vai focar nisso na nossa aula hoje, você pode ler e refletir mais sobre isso. Mas aqui, versículo 28, formaram as 12 tribos de Israel. E depois Deus vai abençoar cada tribo de forma diferente. Quando eles entram na terra prometida, cada tribo vai ficar com seu lugar, menos os levitas, porque os levitas vão ser os sacerdotes. E os sacerdotes vão ficar espalhados em toda a terra, tendo cidades pequenas perto de todo mundo, para poder fazer a obra do ministério, né? Depois eles vão fazer parte de toda a história. Mas tudo isso veio daqui de Gênesis 49, quando Jacó abençoou eles. É interessante ver que Deus está abençoando através de Jacó, e dá para ver um pouco da personalidade de Jacó, e dá para ver muito da sabedoria de Deus, e os dois trabalhando juntos. Deus trabalha dessa forma, usando a personalidade do homem junto com a sabedoria e a inspiração do Senhor. Versículo 29 mostra a morte de Jacó.
ele fala que ele fala, versículo 29, estou para ser reunido aos meus antepassados, sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Então ele fala que ele tem que voltar, ele não está em casa, eles têm que levar ele de volta e depois da morte dele não pode ficar em Egito, ele sabe qual é o lugar dele. Então ele vai ficar, versículo 31, perto do Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e com a Lia, fala em versículo 31. Então a gente já tinha falado sobre isso, que Lia era a mulher que Deus reconheceu. Então era para ser a esposa dele. Ele sabe que ele está mais confortável em Egito, mas não é o lugar dele. Ele vai voltar para a Terra Prometida. Ele está lembrando as promessas de Deus. Então aqui a gente pode ver que, lembra o Jacó, o velho Jacó, ele fazia o que era bom para ele sempre. O novo Jacó, Israel, ele lembra as promessas de Deus e coloca as promessas de Deus em primeiro lugar. Ele mudou muito. Ele não é perfeito, mas ele mudou muito. Então Jacó morreu, terminou essa parte da bênção dos filhos, e agora capítulo 50, vamos ver o que acontece depois da morte de Jacó. Versículo 1 de capítulo 50, José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Então José amou seu pai e agora eles vão preparar o corpo dele. Lembra que eles estão em Egito, então a forma de fazer tudo isso, eles vão seguir os costumes de Egito. Eles levam 40 dias para fazer esse processo, no versículo 3, então é bem sério isso. E os egípcios choraram sua morte 70 dias, é muito interessante isso, é muito tempo. Isso é para mostrar respeito. Quando alguém da família real morria, se o rei morre, eles choravam 72 dias para um rei. Então é só 2 dias a menos. Ele está recebendo muito respeito quando eles choraram 70 dias sobre sua morte. Depois José fala com o rei, ele precisa voltar e levar ele de volta para Canaã, porque esse foi o pedido do pai. Então o rei fala para ele que ele pode ir, ele vai mandar muitas pessoas com ele, e ele volta para a caverna de Macpela, como eu tinha falado, e ele vai enterrar o pai em Macpela, junto com seus antepassados, junto com os outros patriarcas. Então, eles enterraram o pai, e depois eles voltam para o Egito, e agora voltando para o Egito, que a história começa a ficar interessante de novo, porque os irmãos ficam com medo. Depois da morte do pai, eles pensam, será que ele estava fazendo isso só porque ele ama o nosso pai? Será que tudo que José fez é porque ele queria respeitar o pai e não era porque ele quer cuidar de nós? E eles começam a ficar com medo, pensando que talvez ele não perdoou de verdade. E a gente pode ter esse tipo de coisa entrar na nossa cabeça. A gente começa a pensar, e se isso acontece? E se ele não perdoou de verdade? E se ele fez só por causa do pai? Quando a gente começa a entrar nessa coisa de e se, a gente pode ter muitos problemas, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, a gente não pode nos proteger de todo o mal que pode acontecer no mundo. E essa pergunta, e se, pode tirar a cabeça das coisas que Deus está fazendo. Então, os irmãos falam para ele que um pedido do Jacó, um pedido do pai deles, era que ele pode perdoar de verdade por tudo que os irmãos tinham feito. Quando eles falaram isso, em versículo 17, José chorou. Ele chorou porque ele mostrou tanta bondade e graça nesse tempo, e os irmãos não acreditaram nisso. Ele está fazendo tudo aqui, não tinha que ter feito eles voltar para o Egito, não tinha que ter dado dinheiro e comida e terra e tudo que ele fez por eles, ele não tinha que ter feito isso.
Eles estavam na casa dele, se ele queria matar, ele podia ter matado. Mas eles não acreditam no amor de José depois desse tempo todo, 17 anos que ele ficou lá, que os irmãos ficaram, que Jacó ficou. Eles não acreditaram na bondade, na graça, no amor de José. Então ele chorou porque ele sentiu que eles não confiavam nele. Mas olha a resposta de José, cheio de graça, uma imagem de Jesus. Ele fala em versículo 19, José, porém, lhes disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José é muito gracioso. Por que ele consegue ser assim? Por que ele consegue ter essa misericórdia? Porque ele é um homem de Deus que viu a obra de Deus e confia no plano de Deus. Ele viu que depois de 13 anos de sofrimento, Deus foi fiel com ele. Ele viu que Deus é soberano sobre todas as situações. Ele viu que Deus está fazendo o que ele precisa fazer na situação. E por causa disso, ele não precisa se defender mais. Ele não precisa buscar vingança mais. A gente viu uns irmãos buscando vingança. Ele não tem que fazer isso, porque ele está satisfeito na obra que Deus está fazendo na vida dele. Ele consegue ver que Deus cuidou dele quando estava tudo difícil e ele sabe que Deus vai continuar cuidando e ele sabe que Deus fez esse plano acontecer. Então, se Deus fez tudo isso, ele consegue descansar em Deus e não precisa proteger, não precisa cuidar da sua própria vida. Esse versículo 20 é um versículo que vocês precisam lembrar. É bom memorizar, ter isso sempre na mente, porque é um versículo que sempre vai ser um encorajamento para a gente. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus tem um plano bom. Talvez hoje as pessoas estão fazendo mal para mim. Talvez hoje as pessoas podem querer me machucar. Mas Deus tem um plano e Deus é maior. Se nós podemos confiar em Deus, não tem nada que ninguém pode fazer contra nós. Depois, em versículo 22, vai falar sobre a morte de José. Fala aqui em versículo 23 que 22 fala que ele viveu 110 anos. Versículo 23 que ele viu a terceira geração dos filhos. Versículo 24 fala que antes de morrer, José disse a seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Em Hebreus 11, quando fala sobre José, ele vai falar sobre essa parte que os ossos dele foram levados. Ele sabia da importância de voltar para a Terra Prometida. Em tudo que ele viveu, esse tempo todo em Egito, quase a vida toda, 90 e poucos anos ele viveu em Egito. Nesse tempo todo, ele... Não foi 90, foi quase 90 anos. Ele viveu em Egito. E ele conseguia lembrar que a promessa de Deus é mais importante. Ele precisou lembrar a promessa de Deus acima de tudo. E é isso que nós precisamos ver. Em Hebreus 11, 22... o versículo em Hebreus 11, que é o capítulo que fala sobre a fé desses heróis, fala pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Ele conseguia ver além. Nós estamos vivendo algo hoje, mas Deus está vendo depois. Deus está vendo o plano todo. Então, uma coisa que a gente aprende com a vida de José, nós temos que olhar para o final. Eu não posso focar nesse momento.
Eu preciso olhar para aquilo que Deus vai fazer depois. Nos 13 anos de sofrimento, ele conseguia ver que Deus tem um plano. Quando os irmãos fizeram errado, ele não precisava buscar vingança, porque Deus fez isso para salvar a sua família, para salvar muitas vidas. Quando ele morreu, ele sabia que Deus tem algo além. E quando a gente consegue viver dessa forma, a gente consegue viver para a eternidade e a gente não vai ficar preso nas nossas circunstâncias. As circunstâncias vão mentir para a gente e nós não podemos ficar presos nesse sentimento, nos sentimentos do presente, do sofrimento do presente. Nós temos que olhar para a eternidade, para aquilo que Deus está fazendo na história e não focar só no meu sofrimento hoje. Então, José tem muita coisa para ensinar para a gente. A vida dele foi um encorajamento. A história de Gênesis foi uma história muito legal para a gente estudar, vendo o cuidado de Deus, o plano de Deus, a preparação para o Messias. Deus está fazendo algo nessa história e nós podemos ver que Deus tem algo que Ele vai fazer. Mas nós precisamos ter paciência para receber as promessas. Então, Jesus vem para salvar o mundo, mas eles têm que esperar o tempo certo. E nessa história a gente consegue ver o plano de Deus, o cuidado de Deus, mesmo com as falhas das pessoas. E a gente fica encorajado vendo que Deus está agindo em nossas vidas. Então, vamos ficar encorajados hoje. Foi muito bom estudar o livro de Gênesis com vocês. Eu gosto muito de ver todas essas lições, tudo que Deus fez. E até a próxima aula. Deus abençoe vocês.